Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre DTM para o clínico, quando o tratamento vai além do uso de placa articular. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no episódio a presidente da Comissão de Disfunção Temporomandibular do CRORS, doutora Iris Vieiro. Doutora Iris, muito bem-vinda. Muito obrigada. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o como encaminhar, qual a conduta para o tratamento de DTM. Perfeito. E recebemos também, para completar o nosso time do podcast de hoje, a doutora Daniela Steinfons. É isso, doutora Daniela? Steinfons, perdão, nome um pouquinho complicado. Ex-presidente da Comissão de Disfunção Temporomandibular aqui do Conselho. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, né, para a nossa sociedade, para os pacientes, e informar o cirurgião dentista que pretende atuar nessa área, que mesmo não especialista, mas que quer se aprofundar um pouco mais. Perfeito. Então, para a gente conversar sobre DTM para o clínico, né? Quando o tratamento vai além do uso de placa articular, a doutora Iris vai conduzir o nosso podcast, nosso papo de dentista de hoje, doutora. Bom, eu acho que dentro da área da odontologia, a DTM, a disfunção temporomandibular, ainda é vista por muitos cirurgiões dentistas como uma área nova, uma área de fácil tratamento. E a gente sabe que não é, né, professora Daniela? Eu acho que a gente que vive a DTM no nosso dia a dia, a gente entende e tá mais, assim, familiarizado com os últimos estudos clínicos, com as últimas atuações, as evidências científicas, que é o que nos embasa para o nosso trabalho. E a gente vê que muitas vezes nem toda dor é de fácil tratamento. Então, assim, professora Daniela, se você pudesse mais ou menos nos trazer um breve histórico do que é a DTM, como a DTM surgiu, a especialidade de DTM surgiu aqui no nosso país, para a gente iniciar essa conversa. A DTM é uma área praticamente nova, recente vamos pensar dentro da odontologia como especialidade, né? Ela foi homologada em 2001. Então, claro que antes disso, sempre houve aquele profissional estudioso que quis se aprofundar, foi além, né, do país para buscar essas informações necessárias, e foram os pioneiros, então, mas por interesse próprio e justo por ver a necessidade nos seus pacientes na prática clínica, e que isso era algo importante. Porque antes era bem isso aí, era uma terra de ninguém, né? Então, a partir de 2001, sim, ela começou a ser mais sistematizada, de uma forma mais organizada, de onde se atua e como se atua nesse paciente, né? Então, as especializações começaram a partir dali, e a ABO foi, então, a pioneira no Rio Grande do Sul como... E acho que é a única até agora. Especialidade é a única, se eu não me engano ainda. E a primeira turma começou em 2003 já. Eu sou da segunda turma, então já faz 18 anos que sou especialista nessa área. E eu posso dizer que, como estudiosa, porque também sou pesquisadora, né, dentro da DTM do orofacial e na parte do sono também, que as coisas devem ser bem esclarecidas, o estudo deve ser contínuo. Então, mesmo a gente que está dentro dessa área, sempre tem algo a mais para estudar, e eu gosto muito de enfatizar, né, que se a pessoa quer atuar nessa área, que realmente ela esteja informada a respeito dela, né? Exatamente. E eu acho que para começar, falando em estudo, a gente pode abordar uma coisa que é o centro do nosso tema hoje desse podcast, que são as placas articulares. Porque se a gente for analisar no mercado hoje em dia, até em mercado de internet mesmo, a gente vê placa sendo vendida, sendo comercializada. Então, poderíamos resumir assim rapidamente o que é uma placa articular e quais as suas características básicas para um enfoque para DTM? A placa, ela foi muito banalizada, porque antes se via ela como um protetor dentário. Então, um protetor do desgaste dentário. Hoje já se sabe que ela
tem outros efeitos sobre o paciente. Então, por isso, ela tem características que vão além de eu estar ou não protegendo aquele esmalte, aquela dentina. E nesse sentido, só existe uma placa, não tem outra. Ela é individualizada, ela é lisa, ela é rígida, ou seja, é um material feito de resina acrílica, termopolimerizável. Ou, no caso, a gente tem as resinas impressas hoje, né? Alguma fresada. Digital que vem é do vindo fluxo digital, então, mas é resina, é rígida, é lisa, sem edentações, sem marcações dentárias nela, com uma liberdade de movimento mandibular. Ou seja, o paciente tem que ser capaz de mexer sem nenhuma interferência. Exatamente. E quando você falou em individualizada, vale focar naquilo que hoje a gente vê para vender, digamos assim, placas que são moles, né? Assim, com material de silicone e que tu coloca em água e coloca em boca. Não, gente, uma placa articular, ela deve ser feita especificadamente para cada paciente. Então, através de, seja um modelo de gesso obtido através de uma moldagem de paciente, seja através do fluxo digital, ela é individualizada, é para cada paciente de forma única. Né? Sim, a dinâmica do movimento, a gente não consegue ver se a gente não está analisando o paciente com a placa, né? Então, até quando está fazendo a placa, se faz em um articulador e tudo, então se vê a dinâmica. Um paciente que compra uma placa dessas e que ele, entre aspas, acha que está individualizando ela, quando ele põe lá no calor, na água, ela simplesmente vai acoplar na arcada dentária, mas ela não está individualizada nos movimentos e para o propósito real dessa placa, né? Então, o que a gente fala em individualização não é simplesmente a pessoa só cabe nela a placa. Não é isso aí. É todo o contexto externo dessa placa. Os ajustes, eles são feitos de uma forma individualizada, baseado no movimento que essa pessoa faz. E quando a gente fala em movimento, a gente entra, digamos, numa das indicações da placa, que é para aqueles pacientes que possuem bruxismo. Normalmente o bruxismo do sono, né? Onde o paciente ele vai ter essa movimentação e a placa vai permitir esses movimentos. Então, será que a gente poderia agora classificar mais ou menos o que é o bruxismo, quais as suas classificações? Sim, o bruxismo, ele também é outra coisa que foi banalizada, e eu vou dizer que a nova definição do bruxismo veio até para piorar. Eu ia dizer isso, eu acho que cada vez complica mais. Por quê? Porque antes se tinha muito essa questão do bruxismo como sendo o desgaste dentário. Então, o paciente tem que ranger ou apertar os dentes. E então, a parte clínica, o diagnóstico clínico era muito baseado em a pessoa ter ou não desgastes dentários, sem muito mérito de, afinal, que tipo de desgaste esse é, né? Se é por erosão ou coisa. Sempre se botava na seara de que isso é bruxismo. Hoje já se sabe que o bruxismo é simplesmente eu também contrair a minha musculatura além do que a gente chamaria do normal, do tônus muscular. Então, a tensão muscular é considerada bruxismo. E aí a gente pode simplificar, digamos assim, mesmo aquele movimento que tu fica contraindo a musculatura, já é considerado um bruxismo hoje em dia. Levar a mandíbula um pouquinho mais para frente, quando a gente está concentrado no computador, aquela posição, isso já é considerado mesmo bruxismo. Mesmo sem ter o contato dentário. Sem contato dentário. Então, o ponto dentário que a gente usaria, aquele desgaste, aqueles sinais dentários, eles são para um tipo de bruxismo, né? E não esse que agora entrou também nessa classificação. Então, a análise do paciente, ela tem que ser muito mais criteriosa. Até porque um bruxismo, ele pode ser um sinalizador de outras situações, né? Então, a gente tem que estar aberto. Simplesmente tratar o bruxismo não é por aí. Se eu não sei o real diagnóstico desse paciente, eu posso estar prejudicando ele, focando só no bruxismo. E é aquela questão que o bruxismo, a gente hoje divide o bruxismo em dois tipos, digamos assim, que seria o bruxismo do sono, que é, como o nome diz, aquele que o paciente realiza os movimentos, daí sim, né, que poderiam provocar um desgaste dentário durante a noite, no momento que a gente não consegue ter essa regulação. E o bruxismo de vigília, que seria aquele bruxismo, digamos, mais diário, né, que é durante as nossas atividades do dia a dia corriqueiros. E o bruxismo, né, também vale a gente enfatizar que ele não é uma
um problema local, ele é uma doença psicossomática. Ele tem, como tu ia falar agora, né, influência de outros. Tem, e é uma situação assim, a gente fala em bruxismo, quando a gente fala em bruxismo de vigília e bruxismo do sono, nós estamos falando em pessoas que têm o mesmo nome e sobrenomes distintos, ou seja, elas não são da mesma família. E isso é importante a gente ter essa noção, né? É um bruxismo, mas as etiologias, elas podem ser distintas. Então, se eu não trabalhar as possíveis etiologias de um bruxismo e do outro, eu também não vou estar atuando naquele paciente. Eu não estou individualizando o meu tratamento. Então, eu tenho que entender esse paciente. O que é o bruxismo nesse paciente? O que significa esse bruxismo de vigília? Qual é a família dele? Com relação... E ele pode também ter o bruxismo do sono. Mas será que é a mesma etiologia que ela está atuando ali? Eu não sei, eu tenho que analisar. E se eu estou frente a uma situação dessas, que a gente está falando que ele é mais central e não tão local, os fatores locais que eu posso estar atuando nesse paciente, eles podem, às vezes, amenizar uma sintomatologia que o bruxismo pode trazer, ou o próprio desgaste dentário, ou o que for. Mas eu, em nenhuma forma, eu vou estar atuando no causador do bruxismo. Ou seja, eu não estou tratando o bruxismo, eu estou manejando ele. Estou abordando o paciente de uma forma que o prejuízo seja menor ou ele seja eliminado. Mas o bruxismo em si eu não vou atuar. Até porque, até como tema, quem sabe, para futuras conversas, se a gente for analisar as crianças, por exemplo, que hoje cada vez mais chegam no consultório apresentando bruxismo, e quando eu falo em crianças, é crianças de 5, 6, 7 anos. Que os pais trazem um relato que tem o bruxismo do sono. A gente pode ter o bruxismo em decorrência de problemas respiratórios, de uma má respiração. A gente pode ter o bruxismo nessas crianças em decorrência de problemas gástricos, como um refluxo gastroesofágico. Então, a gente vê que o bruxismo não é simplesmente aquele paciente que chega no consultório relatando dor na musculatura ao acordar, relatando uma dificuldade em abrir a boca. O bruxismo, ele tem a causa e isso é a consequência dele. Nós, dentistas, a placa não vai tratar o bruxismo. Mas cabe ao profissional que esteja fazendo, quem sabe, uma placa, a tentar fazer os encaminhamentos necessários para aquele paciente conseguir sanar o seu problema de origem, né? Então, aí é um ponto que a placa em si, ela não é o tratamento para o bruxismo. Exatamente. É uma questão assim que a gente... Se eu não tenho um real diagnóstico, eu não estou tratando ninguém. Eu estou fazendo algum procedimento qualquer e isso não vale para a área da saúde, né? Eu acho que a gente tem que ter um comportamento mais sério com o nosso paciente e não simplesmente achar que aquilo é algo banal. O bruxismo, sim, pode ser um sinal de situações mais sérias. Então, a gente tem que ter certeza de que essas situações mais sérias não estão acontecendo naquele nosso paciente. Porque, senão, eu vou estar protelando um problema que vai estar progredindo, talvez, e quando esse paciente perceber que tem o problema, às vezes as consequências já são maiores, né? E esse profissional que inicialmente parecia que estava tratando, ele deixou de dar oportunidade para esse paciente de ir para um profissional correto, do encaminhamento para um profissional que vá fazer o que deveria ser feito, né? Então, isso é importante. E dentro, então, da nossa área de especialidade, né? A gente não pode dizer que o bruxismo é uma DTM. Não. Como que a senhora classificaria DTM? Pois é. Então, as disfunções temporomandibulares, elas são alterações que podem ocorrer tanto na articulação temporomandibular quanto nas estruturas associadas. Então, nos músculos mastigatórios, cápsula, outras estruturas que envolvem os ligamentos também articulares, disco articular e tudo mais. Então, o bruxismo em si, ele não é a DTM, porque as alterações não são o bruxismo. O bruxismo é o fato de ranger, apertar, aumentar a tensão muscular. Isso é uma coisa. Eu posso ter uma predisposição a ter uma DTM a partir de um bruxismo, sim, dependendo desse indivíduo, porque não é todo o pessoal que tem bruxismo vai ter uma DTM. A pessoa pode ter, às vezes, uma mialgia naquele momento que ela fez o bruxismo, mas aquilo é transitório, eu não tenho uma DTM, pelo fato de ter bruxismo.
Mas se eu tenho uma DTM e eu tenho bruxismo, se eu não manejar o bruxismo, eu tenho um fator perpetuante ou agravante dessa minha DTM, que aí sim eles podem estar interligados. Então, a gente pode também, nessa informação, fazer aquele link que nem toda dor na região orofacial é decorrente de bruxismo. Então, eu acho que cabe a gente enfatizar nesse momento que aquele paciente que chega no consultório de um dentista, de um cirurgião dentista clínico geral, relatando dor na região orofacial, talvez não seja decorrente de bruxismo. Daqui a pouco ele já tem um bruxismo, mas ele tem já uma DTM muscular, uma DTM articular. E eu acho que dentro disso a gente podia classificar um pouquinho, né? Então, o que seria hoje uma classificação de DTM muscular? Então, a DTM muscular, existem várias, né? Ela começa a partir de uma mialgia, que é uma dor muscular. Às vezes, aquela dor que a gente sente, por exemplo, num exercício físico, é mais ou menos semelhante a essa dor pelo sobreuso, né? Então, às vezes, são microtraumas, pequenas tensões além da que a pessoa tem e ela pode gerar uma mialgia. Mas ela pode ter, então, uma síndrome dolorosa miofascial, que aí sim a gente tem uma situação mais de cronicidade dessas alterações musculares, e são indivíduos, e ainda é uma situação que a gente não conseguiu gerar a fenotipagem desse indivíduo. Qual é o indivíduo que tem mais predisposição a formar esses pontos gatilho, que são as bandas tensas, contrações, pequenas contrações em áreas musculares, que vão gerar, então, esses pontos gatilho, e que esses pontos gatilho vão gerar dor. Então, essa dor pode ser uma dor local ou ela pode se referir. Então, ela pode também se espalhar, ou seja, aumentar, como se fosse um halo de dor em volta daquele ponto gatilho, ou ela pode, inclusive, referir dor para um outro momento, um outro local. E é esse momento da referência que, se a pessoa não sabe fazer um diagnóstico diferencial, ela vai se confundir. Exatamente. Aí vem aquele ponto que o diagnóstico é o principal nesses casos. Não adianta a gente simplesmente ter... E eu acho que esse é o objetivo da nossa conversa, se a gente puder resumir a nossa conversa com um objetivo único, é mostrar que, às vezes, a dor não é só decorrente de um bruxismo e que nem só a placa vai tratar. Porque se a gente entrar na DTM muscular, por exemplo, de forma resumida, o que a gente pode usar para tratar uma DTM muscular? Que tratamentos mais conservadores a gente tem em mãos hoje dentro da especialidade que a gente pode utilizar como meio para tratar um paciente como uma mialgia, como uma síndrome dolorosa miofascial? Esses pacientes, claro que o tratamento sempre é individualizado, a gente tem que analisar também como é um modelo biopsicossocial. Também deve-se analisar o eixo 2 do DC, que seria o nosso critério de diagnóstico para DTM. Esse DC, ele divide em 2 eixos, né? O eixo físico e o eixo psicológico. Eu preciso ter esse eixo psicológico também determinado. Com que tipo de paciente se apresenta para mim? Por quê? Porque a partir dali, eu também vou traçar uma estratégia de tratamento para ele. Que essa estratégia pode ser farmacológica, pode ser o uso da placa, né, o dispositivo interoclusal. Eu posso também fazer uso dos agulhamentos, então pode ser um agulhamento infiltrativo, pode ser um agulhamento seco. Posso fazer também bloqueios anestésicos na parte dos nervos que inervam essa musculatura. Fora exercícios, físio, fono. Então, claro, se analisando esse paciente, vendo os critérios todos a partir dele, como é que é a posição dele, como é que é a fala, deglutição, se ele tem alguma alteração, é aí que eu vou também traçando a estratégia. E também eu posso começar com algo para uma fase mais aguda dele, então às vezes uma farmacologia, e depois a gente vai traçando todo o planejamento de médio e longo prazo desse paciente. É uma questão assim, o tratamento de DTM hoje, a gente não pode prever um início, meio e fim. O tratamento de DTM, como já foi dito, ele é individualizado. Cada paciente vai responder de um modo diferente e a gente vai ter que ter, como a gente brinca, as cartas na manga, para aquele caso, quando a gente não vai tendo a resposta necessária para cada etapa.
E o paciente, o que foi dito ali do fator psicológico, né? Como isso afeta o tratamento em si? Porque a gente também tem que considerar que o paciente com uma dor é aquele paciente que tem pressa, né? E nem sempre a gente vai conseguir ter essa resposta rápida. E a gente vai ter que saber de todos os tipos de tratamento que a gente vai poder utilizar. E se só na DTM muscular a gente tem essa gama de tratamentos, o que vai acrescentar se a gente falar em DTM articular? Que é uma outra classificação dentro das disfunções temporomandibulares que a gente tem. Então, vamos classificar mais ou menos como é que é uma DTM articular. Claro que se pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Óbvio. E além disso, o bruxismo, né? Exatamente. Então, o mesmo paciente pode estar premiado, né? Com todas elas. Mas saber diagnosticar e saber se tem ou não todas elas, né? Mas as DTMs articulares, elas podem ser de alguns tipos. Muito se mexe com relação ao disco articular. Então, elas começam as classificações a partir da posição do disco articular. Se ele está deslocado ou não. Estando deslocado, se ele reduz ou não em abertura, ou seja, se esse disco retoma a posição normal dele quando a pessoa abre a boca, ou se, independente de estar fechada ou aberta, esse disco não altera a sua posição. Isso, então, com relação ao disco. Outras situações, a gente pode ter a perfuração do disco, então, alterações da condição de qualificação desse disco, a qualidade dele. Também a gente pode ter as partes inflamatórias. Então, eu posso ter uma inflamação articular. Inflamação que seja na zona retrodiscal ou na própria cápsula ou na membrana sinovial que envolve a articulação. E também eu posso ter alterações mais degenerativas, que aí sim eu começo a ter a parte óssea. Então, eu posso ter esclerose óssea subcondral, cisto subcondral, alterações de cortical, osteófitos, artroses, né, degenerativas. Então, tudo isso vai depender do quê? De um exame de imagem. Então, as articulações, sim, a parte de DTM articular, a gente precisa ter um diagnóstico de imagem para gerar um critério melhor, né? Porque a nossa TM, a articulação temporomandibular, ela é uma articulação única no organismo. Tanto por características anatômicas dela, quanto por características fisiológicas. Ela é a única articulação do nosso corpo que vai atuar bilateralmente ao mesmo momento. Então, é diferente de um joelho, por exemplo, que o paciente vai poder repousar um dos joelhos que tiver acometido, mas ele vai ter o outro. Então, isso eu vejo que nos tratamentos da DTM é uma coisa que dificulta muito mais o tratamento quando a gente tem principalmente o envolvimento de DTM articular. Muito. E até muscular, dependendo. Porque como a gente vai dizer para o paciente relaxar uma estrutura que é utilizada para todas as partes vitais, né? Então, a pessoa deglute, ela mastiga, ela respira e ela fala, utilizando a boca. Exatamente. Então, mesmo que seja por uma respiração nasal, mas quando a gente fala, a gente puxa o ar pela boca também. Então, o abrir a boca é necessário e a gente não se dá conta. É uma articulação que está sempre em movimento. Não há repouso para ela. Ela não tem repouso nem parada, porque ela é suspensa. Eu digo que é a articulação que mais trabalha durante o dia. Ela está sempre suspensa. Então, realmente, ela tem que ter um cuidado, né? A gente tem que ter um diagnóstico verdadeiro e preciso, e isso faz com que eu não possa simplesmente propor um tratamento inicial, que é o que a gente vê muitas vezes, e o profissional não faz o acompanhamento desse paciente, né? Ele sai naquela consulta, às vezes, entregou a placa, por exemplo, e nunca se vê como é que está a placa, não se vê o resultado. Então, o que se vê muito é isso aí, o não acompanhamento, e esses pacientes precisam de acompanhamento, a gente tem que saber. Outra coisa que tu falou, e que eu acho muito importante, nessa questão de traçar, é que o paciente tem que estar ciente no primeiro dia, quando a gente propõe qualquer tratamento, mesmo que a gente saiba que pode, às vezes, precisar de algo mais, ele tem que estar ciente, porque se eu sei o que eu estou fazendo, eu sei as estratégias de plano A, B e C, e que o meu plano A tem que ter resultado em X tempo. Se não tiver esse resultado, o paciente já sabe qual é o plano B e que ele será feito. Eu não posso simplesmente começar a fazer as coisas no erro e acerto, né? Então, assim, se deu certo, tá ótimo, eu vou seguir esse caminho. Se deu errado, e agora, o que eu faço? O paciente não pode
está dessa forma nas nossas mãos. A gente tem que traçar as estratégias, mesmo se eu sei que, se não deu certo, a partir de agora eu sei quem você é. Eu tracei o seu perfil. Porque se tivesse dado certo, eu sei que biologicamente e psicologicamente ele tem esse perfil. Se não deu certo, eu sei que ele tem o outro. E então eu já sei a próxima estratégia e aí eu tenho mais certeza do resultado. E aí a gente entra num ponto que quando a gente fala em DTM muscular, quando a gente vai propor um tratamento de agulhamento, né? Seja ele seco ou infiltrativo, nós estamos atuando ainda de um modo menos invasivo no paciente. Quando a gente fala de DTM articular, daqui a pouco eu vou ter que usar de técnicas como a viscosuplementação, como uma infiltração, né, de ácido hialurônico naquela articulação, como o uso de medicações mais potentes e por um período mais longo, o uso até mesmo de lançar mão de uma artrocentese, né? Então, nós temos ali uma gama de tratamentos mais invasivos que o paciente tem que estar ciente desse risco de ter que fazer uso, né, dessas técnicas, de ter que ser submetido a esses tratamentos. E eu acho que nisso a gente poderia resumir que aquele bruxismo que nós estávamos falando lá no início da nossa conversa, que não é classificado como uma DTM, mas pode ser um fator de risco, tudo que ele pode ajudar no desencadeamento dentro de um paciente. Então, não é simplesmente a DTM não pode ser vista como tratamento somente com uma placa. Uma dor, um desconforto, ele pode ser vamos dizer, a origem de algum problema mais sério, de alguma alteração mais severa, e cabe ao profissional ter o correto diagnóstico frente a isso. Sim, e como tu falou em dor, eu acho muito importante a gente frisar que a não resolução de um problema no nosso paciente de uma forma rápida pode determinar a condenação dele a longo prazo com relação a essa dor. Então, nós como especialistas, né, geralmente chegam os pacientes já mais avançados, mas todos eles já passaram por algum tratamento, ou seja, a pessoa não encaminhou no momento certo. E quando chega, muitas vezes, a gente só pode dizer para ele, dizer assim, eu não vou mais tirar a tua dor. Nós vamos tentar amenizá-la. Então, o saber disso, dessa importância de que eu tenho que ter uma resolução de X%. Então, se esse paciente não reduziu pelo menos 60% da dor nas primeiras 3 semanas, eu talvez não esteja no caminho certo. Exatamente. Então, se eu não estou no caminho certo e eu não sei qual é o próximo caminho, então talvez seja a hora de encaminhar. Porque se passar disso, a gente sabe que as dores crônicas, elas já começam a acontecer a partir de 3 meses, mais ou menos. É um tempo muito curto para eu brincar com um paciente sem saber. E normalmente esse paciente já passou desse... Com certeza, ele já demorou esse tempo para buscar o atendimento. Então, é ter seriedade, né? Então, a dor é um balizador de se eu estou ou não no caminho certo. O paciente que tem dor, eu tenho que estar sanando essa dor, pelo menos de uma redução substancial, uns 60% de redução, eu tenho que ter. Pode ser que eu nunca consiga melhorar além desse 60%, mas se eu resolvi 60%, eu já sei que eu estou no caminho. E daí, então, eu organizar se vai ser, a continuidade vai ser comigo, ou se vai precisar, além de mim, de outros profissionais. Porque não é só a questão de atuar sozinho. Dentro da DTM dor orofacial se atua interdisciplinar e multidisciplinar, né? Então, às vezes outros colegas dentistas também vão ter que atuar em outras áreas, mas também junto em colaboração com esse paciente para ele ter o melhor resultado. Porque a cronicidade da dor, quando a dor se cronifica, ela causa alterações metabólicas, fisiológicas, a nível de sistema nervoso central. Sim. Em abalos psicológicos para o paciente. Não tem como nós, mesmo nós especialistas, querermos abraçar aquele paciente e tratar ele na totalidade, como um todo. A gente vai ter que partir para encaminhamentos para físio, é uma área que a gente tem muita atuação em conjunto, né? E aí, tu falou em, assim, tu ter aquela resposta, né? A redução significativa da dor do paciente. A gente não pode determinar
assim, para cada caso, tanto tempo. Mas como hoje tu classificaria, assim, o momento em que tu encaminharia? Como hoje tu teria a tua conduta para encaminhar um paciente para um outro tratamento? Bom, assim, nós temos o que a gente chama daquele momento inicial, que é, às vezes, a vontade do paciente de melhorar. Porque quando ele entra num consultório, ele marcou aquela consulta, naquele momento ele está preparado para fazer seu tratamento. Então, a gente sabe que as 2 primeiras semanas pós-início de um tratamento, o resultado sempre é positivo. Se a gente trabalhou ele numa conversa e ele entendeu e ele confiou no nosso trabalho, as primeiras 2 semanas serão positivas. Mas não necessariamente ela é positiva porque nós estamos no caminho certo do tratamento, mas às vezes mais relacionada à abordagem que nós fizemos. E também, às vezes, pelo próprio curso daquela alteração que ele tinha, porque tem umas que fazem uma remissão espontânea. Então, às vezes, a gente pega aquele paciente num processo em que ele já ia melhorar sozinho. Então, as primeiras 2 semanas, elas não são o momento da gente ver. Ele vai voltar dali uma semana, eu estou super bem, melhorei horrores. Tudo bem, mas eu ainda não sei se isso é a partir do meu tratamento. Uhum. Então, vamos ver. Então, assim, eu digo 3 semanas, porque aí sim a gente começa a ter a curva de redução da melhora. Se teve essa curva de redução daquela melhora, eu estava bem, agora parece que está... Bom, agora eu estou vendo exatamente o que está acontecendo com ele. Porque tirou aquele efeito da abordagem minha e agora sim da parte real do meu tratamento, do meu procedimento. Então, a partir dali, em 3 semanas, sim, eu consigo ver, somando com aquela primeira consulta, com todos os dados que eu tenho, coletar bem os dados... É necessário. Uma anamnese muito bem feita. Tem que estar tudo bem anotadinho, porque eu tenho que saber reproduzir o exame dali 3 semanas para comparar. Se eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir uma comparação verdadeira. Não adianta só a opinião do paciente. Eu preciso ter quantificação daquilo, né? E eu tenho que ter, então, o início e aquele momento. Então, em 3 semanas, a gente tem que refazer tudo para ver em que ponto eu estou na melhora ou não desse paciente. A partir dali, eu vou traçar melhor. A conduta permanece aquela que nós conversamos, ou, olha, eu acho que a partir daqui, nós vamos ter que acrescentar ou remover, ou ver como é que vai ser. Mas isso foi conversado no primeiro dia da consulta. O paciente já sabe disso. E o paciente, como tu já mencionou, ele tem que estar ciente e determinado a passar pelo tratamento. Caso contrário, a gente não vai conseguir ter o resultado esperado nem por nós e nem pelo paciente. E eu acho que isso cabe ao profissional, especialista, o clínico, a trazer o paciente para fazer parte do tratamento. A gente tem que engajar ele, tem que mostrar para o paciente a responsabilidade dele na busca pelo resultado final, que na maioria dos casos é viver sem dor, tendo uma volta da qualidade de vida, né? E eu acho que isso cabe ao profissional. Além de saber encaminhar, é engajar o paciente até para ele poder ir para os profissionais. Ele é um trabalho em equipe, inclusive com o paciente. Né? Não é só com os profissionais e também, às vezes, com a sua família, né? Muito. Porque, às vezes, é um contexto familiar que está muito enraizado já nesse problema do paciente. E aí, trabalhar isso em volta é um trabalho em equipe mesmo. E o paciente tem que entender que ficar ali 1 hora, 2 horas na semana, ou às vezes a cada 15 dias, ou dependendo do intervalo que for a consulta, não é nada com relação às 24 vezes 7 que ele está sem fazer o que deveria estar sendo feito. Então, a soma... De tudo. De tudo. E o que ele faz vai ser muito mais importante. Mas para ele fazer, ele tem que ter confiado na nossa estratégia. Né? E realmente estar engajado e preparado para fazer aquilo. Né? E eu acho que, para ir finalizando, assim, a área da DTM, e eu posso dizer por mim, é uma área apaixonante, é uma área cativante, é uma área, talvez, como foi dito, nova e diferenciada dentro da odontologia, porque... Muitas vezes o nosso tratamento não se baseia nos dentes. Ele se baseia em todas as estruturas do nosso sistema estomatognático. Então, é uma área que depende de muito estudo, depende de um correto diagnóstico, mas que ao mesmo tempo é muito gratificante nós trabalharmos.
Porque a gente poder ter depois o retorno daqueles pacientes que melhoraram, que tiveram redução significativa, é muito importante. Porque nós, como você mencionou, nós recebemos muitas vezes pacientes que já passaram por vários e vários tratamentos, que já estão com aquelas dores há 6 meses, 1 ano, 2 anos, mais às vezes. E tu poder colaborar e ajudar para a melhora daquele paciente, eu acho que esse é o papel do cirurgião dentista. É a gente também devolver a qualidade de vida para aquele paciente. E é o papel do dentista também saber até que ponto vai a minha limitação técnico-científica de poder, então, encaminhar para ter o foco do resultado maior, que é a melhora do paciente. Eu acho importante essa tua fala, assim, com relação ao dentista, porque vai da nossa formação resolver o problema do paciente, né? Nós somos cirurgiões dentistas, a gente aprendeu, a pessoa tem uma cárie, nós vamos lá, restauramos, resolvemos, um tratamento de canal, uma endodontia, tudo resolutivo, né? A prótese, vamos resolver. E com isso, a gente perdeu um pouquinho no sentido de a humildade de dizer, isso talvez eu não consiga resolver. E dizer para o paciente que a gente vai estar ajudando muito mais a resolver, verdadeiramente, se a gente tem uma rede de apoio de pessoas, de outros profissionais, que a gente possa pedir um auxílio, encaminhar, conversar, muito mais do que às vezes a gente atuar diretamente no paciente. Isso é resolver. Então, parar um pouquinho com aquela questão de que tem que sentar na cadeira e eu resolver. Não é isso. É saber realmente qual é a estratégia, seja encaminhar ou fazer algo. Mas eu tenho que ter certeza de que eu estou fazendo isso porque eu sei ou porque eu não sei, então eu não vou fazer, né? Não simplesmente querer ser o amigo do paciente que chegou ali e eu vou... Essa mentalidade é que tem que mudar. A gente tem que saber dizer para o paciente, olha, não é para mim e eu sei para quem. Também não é para mim, chaveou, deu, não. Eu sei quem são pessoas que podem te ajudar nisso aí. Ou é para mim, mas também vou precisar de... Então, ter essa capacidade de conversar com o paciente abertamente, quanto mais o paciente souber de toda a situação, do nosso conhecimento também, e de toda a estratégia, mais ele vai entrar na nossa... Vai se engajar. Se engajar. Né? Então, eu acho que essa é super importante. Bom, então, em nome da comissão, agradeço imensamente, professora, a tua disponibilidade, teus ensinamentos de sempre. E eu acho que esse é o nosso objetivo, é levar a informação correta, a informação de qualidade, a conduta certa para a nossa área de especialidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu tenho visto o CRO muito ativo nessa parte, assim, de levar informação para todos os públicos, né? Seja um cirurgião dentista, mas também o público leigo, né? Que eu acho importante isso, todo mundo entender áreas que são, às vezes, muito distantes do geral. Então, eu acho que parabenizo vocês pela iniciativa em estar fazendo isso aí e agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Nós agradecemos também, doutora Daniela, muito obrigada. Doutora Iris, também muito obrigada pela comissão também. Estamos aqui com as portas abertas para receber você sempre. E você pode acompanhar esse episódio e todos os outros aqui no nosso canal. Ative o sininho e acompanhe todos os episódios do Papo de Dentista. Segue o Conselho lá no Instagram, @CRORSconselho, e fique por dentro de todas as informações aqui da autarquia. Acesse o site www.crors.org.br e lá você vai encontrar todas as facilidades para o seu atendimento. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.